Boa noite, meus queridos. Mais uma vez a gente vem aqui entregar a palavra, pedir para que Deus nos oriente, nos enche o coração, nos aqueça a alma nesse domingo, e a gente vai fazer uma oração agora. Vamos abaixar as cabeças e fazer a nossa oração, pedindo para que o Senhor faça um milagre. Senhor Jesus, peço que pelo poder do Teu Espírito Santo as Tuas palavras se tornem vivas na minha boca e vivas no coração de quem recebe essa mensagem, que ela faça tão bem para mim quanto fez para meus irmãos, a certeza de que existe um Deus de Israel, um pastor de Israel, um que cuida, um que guarda nossas almas. Pedimos que essa palavra, Senhor, aqueça o nosso coração, nos deixe mais prudentes, mais sábios para esses dias que vêm, para esses dias que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente vive num mundo, como vou dizer assim, com muita informação. Acho que a gente nunca viveu um tempo como esse, né? Que a gente vê cinema, rádio, televisão, internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, bombardeando a gente de informações. E nesse tempo, logicamente vão vir coisas boas, coisas ruins também. E realmente é uma coisa para se preocupar, o que nossos filhos estão vendo, o que a gente tem percebido e o que não temos percebido e que está entrando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e passam a ser coisas normais e coisas que não eram normais. Isso é preocupante mesmo, mas hoje o que eu tenho me preocupado e tem afligido meu coração é uma coisa muito pior, é uma ameaça maior para mim. É que eu enxergo que o Evangelho está sendo pregado de uma forma muito complicada. Talvez não seja nem de se dizer que é um Evangelho. Temos hoje, a gente vê pessoas aí que são líderes, são pastores, apóstolos, bispos, sei lá mais o que, e pensadores e coisas que o valem, falando um monte de coisas e que não são bíblicas, que não são reais, que não são fundamentadas na palavra, mas que tem cara de cristianismo, mas não são, né? Ela parece, e esse parece, né? Lembra aquela propaganda do parece, mas não é, uma propaganda muito antiga, só quem é da antiga que vai lembrar. E um remédio, um shampoo que parecia remédio, mas não era remédio, era shampoo e coisa que vale. O fato é que tem muita coisa que parece evangelho e não é evangelho. Isso me preocupa muito mais do que o que é mal, o que é escancarado. Porque o que é escancarado a gente já percebe, já vê e já toma providências, né? Mas tem coisas que parecem bíblicas, parecem honestas, parecem cristãs, parece até um culto, parece adoração, parece profundo, parece um monte de coisa, mas só ficando parece, né? Me choca que cristão, ou então pessoas que se dizem cristãos, têm tanta penetração para falar coisas que são na verdade heresias. Como exemplo aí a teologia da prosperidade, que fala que você tem direito e você vai alcançar e você vai ser próspero com certeza. E isso aí não é de Deus. Deus não garante prosperidade aqui na terra. Deus garante que a gente vai ter aflição, mas a gente vai ter a presença dele dentro do nosso coração. Outra teologia que invade nossas igrejas e invadiu a nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso Instagram, é uma confissão positiva, que é aquela coisa assim, ó, eu vou determinar em nome de Jesus isso. Aí eu estou determinando que o anjo leve na sua casa aquilo e vai ter um papel assinado na tua porta amanhã. Fala em anjo, fala que eu estou determinando, Deus vai guardar. E fala um monte de coisa assim. Só que ninguém determina nada, senão Deus. A gente não tem esse poder de chegar assim, ó, eu estou determinando que você vai ser ter um ano assim, que você vai ter isso, que você vai receber um papel, o anjo do Senhor vai passar na sua casa. Eu não posso determinar nada disso. Quem determina é Deus. Se ele falar assim, Ricardo, vá lá e fala, aí você, a obrigação é falar, né? Se acontecer a mesma coisa com você, é a mesma coisa. Mas, de fato, essas coisas estão enchendo os nossos Instagram, nosso Facebook de mensagens que não tem sentido nenhum e enviado por pessoas que, em tese, são líderes, são pastores, né? E também tem aquelas mensagens que tem
do liberalismo, que tudo pode, desde que Jesus esteja com você, que seu coração esteja feliz. E a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não assimila isso e não assina embaixo sobre isso. Também discurso de ódio, não, vou defender o evangelho, nem que eu tenha que te matar, ou então você não vale nada porque você não respeita. Gente, Jesus não pregou ódio. Se alguém está pregando ódio, está pregando coisa errada, então não é de Jesus, né? E essas coisas assim que eu queria falar sobre isso essa noite. Não são coisas agradáveis de falar, mas são verdades duras, né? Que a gente tem que perceber que isso não acontece hoje só. Na história da igreja, na história do povo de Deus, sempre houve gente que usou o evangelho, usou a religião, usou o nome de Deus para angariar poder, angariar destaque, para ganhar dinheiro, infelizmente. E gostaria de falar uma palavra muito doce, muito agradável, que deixasse nosso coração assim, mas é a mesma palavra que vários apóstolos falaram, e está em Judas, né? Esse alerta é porque vemos hoje pastores que têm um discurso de enfrentamento. Se você não gosta disso, vai para não sei onde. Então você é disso, você é de direita, você é de esquerda, você não sei o que, você não presta por causa disso. E Jesus não provocou ninguém a ira, né? Jesus, ele não confrontou com pecados, confrontou com a dureza do coração, mostrava a pessoa quem ela era, mas não agredia ninguém. Jesus não teve esse desempenho, então não é natural que pessoas façam isso em nome dele, né? Não é natural que a Inquisição queimou milhares e milhares de pessoas, não é natural as cruzadas matarem um monte de gente em nome de Jesus, e tantas guerras foram feitas em nome de Jesus, em nome da religião. E Judas, ele escreve uma carta bem pequena. Judas é a última carta antes de Apocalipse. Eu queria falar, e Judas ele cita coisas do Velho Testamento, para a gente ter noção, para a igreja local, né, que ele estava falando assim, cuidado, porque tem gente assim, naquela época já tinha esse problema. Então, nada mais natural que hoje termos esse problema mais agravado ainda, porque a penetração da internet, da informação é muito maior e a gente tem muito mais gente querendo aparecer do que há 2000 anos atrás. Então vamos lá, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos e sem razão, até estas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidos pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, mas desta desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos
do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, os que não têm o Espírito. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apacentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Bom, você viu que o homem estava bravo, né? E justa essa indignação com pessoas que entram na igreja e que, como ele fala, ele cita várias características desse tipo de gente, que entra na igreja para solapar, para fazer fofoca, para fazer intriga, então para criar teologias que não são bíblicas, para tumultuar, né? Eles são pessoas que, infelizmente, a gente vê isso aí, temos na televisão, a gente liga a televisão, vê programas ditos evangélicos, né? Que se você ouvir meia hora, eu acho que você não consegue ouvir 30 segundos de evangelho ali, infelizmente. Mas o alerta é justamente para isso, porque as igrejas estão cheias de animadores de auditório. Tem pastor que é mais para animador, para coach, para celebridade, para influencer, seja lá o que for, essas denominações aí, youtuber, o pastor é performático e faz um monte de coisa, mas o que Judas fala é que tem gente que parece, mas acaba sendo igual aquelas árvores que não tem fruta na época da fruta. Aquela nuvem que você olha, caramba, tô precisando de chuva, mas dali não sai chuva. Então, nessas horas... Bom, na Bíblia, no mundo antigo, só para voltar um pouquinho, que eu já estou me empolgando aqui. No mundo antigo, o pastoreio era símbolo de governo, liderança, a pessoa que legisla no povo. Por isso que, né, a gente vê em alguns filmes, algumas fotos, pinturas, né, que os reis e líderes, alguns usavam uns cajados, né, um cajado que é o símbolo do pastoreio, mas também é símbolo do comando, né? Então, faz parte da cultura ocidental, né, de Roma, Grécia e tudo mais, que os pastores eles simbolizavam as pessoas que cuidavam não só das ovelhas, mas cuidavam do povo, cuidavam da nação. E, bom, isso é a primeira razão para que a gente tenha olhos atentos a esses ditos pastores, né? A outra razão é que a igreja precisa de ser defendida, como Judas percebeu, né? As ovelhas de Jesus têm que ser protegidas. A obrigação do servo de Deus é perceber onde há ameaça e defender o seu povo, né? A igreja, na verdade, é o rebanho e as ovelhas de Jesus. Judas ele é direto, ele é duro nas suas afirmações, mas na verdade ele está defendendo a fé. Então ele não está passando pano quente, não, presta atenção, com muito cuidado, muito zelo, ele fala assim, não, com o evangelho não se mexe não, ei, com o povo de Deus não se mexe não. O que é isso? Você vai levar meu povo para o mal? Você vai enganar o meu povo? Então ele chega rasgando, ele chega batendo. E ele está amparado com vários versículos no passado. Em especial, quem puder depois dar uma lida em Ezequiel 34. Ezequiel 34, ele mostra como falsos pastores de si mesmos, eles gastam muita energia para garantir o seu sustento, para ter lã, e as ovelhas ficam desgarradas. E como Deus é amoroso
com as ovelhas, como Deus amou as ovelhas de uma forma tremenda, né? Que a si mesmo, do próprio Deus, na Bíblia, se coloca na postura de pastor, né? Lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a figura, essa figura do pastor ovelha, né? Ela é muito simbólica e muito representativa da igreja de Deus, do povo de Deus. Por isso que a bagunça com isso aí é uma coisa que é ruim e é pecado. Ela é ruim e faz mal para ovelhas. Nessa hora, o zelo pelo evangelho, o zelo pela palavra de Deus, ele tem todo o direito de perder o tato, de perder, sabe, politicamente correto. Ele meteu a vara no lombo do pessoal que sabia que estava recebendo aquela mensagem. Entendeu? Então, e tem que ser assim. Você não tem que ficar passando pano, fazendo meias palavras. Olha, meu irmãozinho, isso aí que você falou é heresia. Meu irmão, isso aí é heresia. É pecado. Né? Você está mentindo. Né? Você está vendendo indulgência. Né? Isso não está na Bíblia. É bom falar isso, não, mas para você falar isso não está na Bíblia, a gente precisa de entender a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Tem que ler de vez em quando, para meditar, na hora de descansar. Não entendeu? Pede ajuda, mas tem que conhecer. Bom, então Judas estabeleceu 4 estruturas na pregação dele, nessa carta, para defender a igreja dessa ameaça, desse ataque. Primeiro ponto é a defesa do evangelho. Versículo 3. Judas teve diligência. Diligência significa interesse, cuidado, aplicado na execução de uma tarefa, zelo, urgência ou presteza em fazer alguma coisa. Ele teve uma diligência em escrever acerca da nossa salvação. Judas disse mais ou menos assim: eu me senti obrigado a escrever, a me corresponder com vocês, exortando vocês a batalharem diligentemente, ou seja, sem parar, pela fé que uma vez por todas nos foi entregue pelos santos. O que quer dizer isso? Judas mostra que, com o zelo pelos irmãos, que registra que ele não bastou falar assim: eu pensei muito em você, fiquei muito preocupado. Ele registrou essa preocupação, comunicou para o pessoal e falou assim: olha, existe essa ameaça, está no meio da tua igreja, está no meio da nossa igreja, né? Ele exorta, encoraja, estimula, incita as pessoas, adverte a batalhar pela doutrina que a igreja aprendeu diretamente de Jesus e dos apóstolos. Ou seja, está inventando? Uou, amigo, onde é que você inventou isso aí? Quem te falou isso? Defenda o que você aprendeu. O que está na Bíblia? Pergunta. Pode perguntar. Onde está na Bíblia? Vamos ver o contexto. O que significa? Você vai não pegar um versículo do nada? Não, peraí. Por que foi? E tiver dúvida, pode perguntar. Não deixa barato uma coisa que está esquisita. Sou esquisito? Opa, se prepara, né? Então, defender a salvação, defender a igreja, é uma obrigação da gente. Por isso que a gente está falando isso. Por isso que Judas escreveu isso. Por isso que Ezequiel escreveu lá, Ezequiel 34. E outra coisa, ele está falando que a mensagem que eles receberam foi de uma vez por todas. O que ele está falando é o seguinte: quem inventar qualquer coisa diferente... Peraí. Não está na Bíblia? Não inventa não, amigo. Né? Segunda coisa importante, que ele manda identificar a conduta falsa. Preste atenção. Um negócio aqui não é rotular ninguém de falso ou de mentiroso, mas a conduta. A conduta, se ela te faz mal, se ela é perigosa para o evangelho, a gente tem que identificar. Tá? Não é para agredir, não é para confrontar pessoas, mas é para determinar se aquela ideologia que está entrando na igreja, ela é de Deus ou é do mundo. Né? Aquele pensamento que está entrando ali, aquilo ali é de Deus ou é dos homens? Favorece alguém ou favorece o evangelho? Né? Então ele pede para você identificar a conduta falsa. Né? Nos versículos 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17,
Um monte de versículo. Ó, primeiro ele fala que tem dissimulação. Dissimulação é a ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos. Hipocrisia, fingimento. Ele chama as pessoas de ímpios. Ímpio é aquele que não tem fé em Jesus ou que tem desprezo pela doutrina dos santos. Aquele que não respeita os valores comumente admitidos pela Igreja de Jesus. Esse é ímpio. Preste atenção que ele fala que as pessoas usam de libertinagem em nome da graça. O que é de libertinagem? É licenciosidade no costume, conduta de uma pessoa que entrega sem moderação a prazeres sexuais, a prática da libertinagem, do erro, né? A irreverência com os dogmas e crenças oficialmente estabelecidos pelo próprio Jesus. Aí isso é libertinagem. Se Jesus fala isso é importante, ninguém pode falar assim, não, presta atenção. Amigo, se o cara falar isso e Jesus falou outra coisa, fica com Jesus, né? Figuradamente também, libertinagem é insubordinação, indisciplina. Tudo isso em nome da graça. Não, Deus é bom. A gente faz, mas Deus é bom. Não. Deus é bom, a gente vai pecar 1000 vezes, a gente vai se arrepender 1 milhão de vezes e vai se levantar. Mas não há, na graça, chancela para nenhum tipo de libertinagem. Nenhum tipo de jeitinho brasileiro, jeitinho galileu, jeitinho qualquer coisa. Não tem, tá? Versículo 10. Olha só como o cara é duro. Eles falam mal contra tudo que não entendem. E quando compreendem, por instinto natural, ou seja, tudo que ele não entende, ele fala mal. Agora, quando ele entende, eles são brutos e sem razão. Até nessas coisas os caras erram, se corrompem. Versículo 11. Prosseguiram no caminho de Caim. O que Caim fez? Caim foi aquele cara que matou o irmão por inveja, rebeldia, ou seja, eles estão seguindo por um caminho de assassinato, porque ele está matando almas, por questão de rebeldia, por inveja, por soberba, né? Movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Versículo 11. O que é o erro de Balaão? Ele resolveu descumprir a vontade de Deus, a ordem direta de Deus, tentar dar um jeitinho por uma questão de lucro pessoal. Chegou o rei e falou assim, meu irmão, amaldiçoou Israel. Eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso. Mas, cara, vou te dar isso. Aí, cara, peraí, vou pensar como é que eu vou fazer. E Balaão era um profeta de Deus, só que ele resolveu dar um jeitinho, porque aquela oferta financeira era na cabeça dele irrecusável. Então, ele está comparando esse tipo de gente a Balaão. E perecem na revolta de Corá. Perecem e morrem, né? Pessoas morreram na revolta de Corá. O que Corá fez? Corá chegou para Moisés e falou assim, cara, você aí é o líder religioso, o líder da nação, e nós não concordamos com isso. Se tu é espiritual, eu também sou. Ou seja, Corá, ele questionou a liderança estabelecida por Deus para tomar para si o poder sobre o povo. Ele queria fazer, não, você não pode mandar sozinho, se é para mandar, mando eu. Aí o que aconteceu? Lê na Bíblia, mas só para te ajudar, abriu um buraco no chão e a tenda do Corá afundou, né? E 250 pessoas que seguiram Corá morreram queimadas por desobediência, insubordinação. Versículo 12. Em festas de comunhão, eles são como rochas submersas. Cara, festa de comunhão é aquela reunião da igreja, né? Quando o povo está no meio do culto, o cara é uma rocha submersa. O que é uma rocha submersa? Quando você tem um barco e tem uma rocha submersa, você não vê a ameaça. Ela destrói o fundo do teu barco, você afunda e nem viu o que te atingiu. São rochas submersas. Banqueteando juntos, sem qualquer recato. Ou seja, eles não estão preocupados em evitar dano, transtorno, perigo, cautela. Eles não estão resguardando, não estão tendo prudência. Por quê? Eles estão no nosso meio para sugar. Eles estão banqueteando na festa de Ágape. Ágape é aquela festa da comunhão. Ou seja, eles entram na festa da comunhão para encher a barriga, para se encher, para se fartar. Olha só, aí ele vai além e fala assim, pastores que a si mesmos se apacentam. O que quer dizer isso? O pastor que só cuida de si mesmo, ele pastoreia a própria barriga, né? Então são pessoas que cuidam dos seus próprios interesses,
prejudicam quem deveriam proteger. Lembro de vocês novamente, vale a pena ler Ezequiel 34. São pastores que pensam em usar o rebanho como forma de sustento e não como proteção, não como responsabilidade dele de proteger o rebanho. São nuvens sem águas, impelidos pelo vento. A gente passou por esse período agora de calor, né? A gente viu uma nuvenzinha, será que vai chover? Pois é, esses caras, eles vinham aquela nuvem assim, mas não tinha conteúdo, eles não molhavam a terra. Eram nuvens sem água. Árvores sem frutos, que no plena estação, elas são duplamente mortas, porque elas, na época de dar fruto, não davam fruto. Elas são desarraigadas. O que é desarraigada lá que o versículo fala? É sem raiz. Então é uma árvore que é duplamente morta porque ela não tem fruto e não tem raiz. Ou seja, ela está perdida ali no mundo. Cara, e aí eu não quero me alongar, já está muito longo isso. Versículo 13, 16, 17, 18, 19 vão sentando a bordoada e mostrando que tipo de gente é essa que entra no meio da igreja para aproveitar da igreja. Bom, a terceira coisa é que você já defendeu o evangelho, né? Você entendeu que o camarada... O primeiro ponto é aquele que eu já falei para vocês, que é a defesa do evangelho. Você comunica a necessidade de defender o evangelho. Você identifica aonde tem pecado, onde tem mentira naquelas condutas. Depois a terceira é defender a igreja, defender o rebanho. É o versículo 20 a 23. Versículo 20. Edificando na fé santíssima, orando no Espírito. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus para a vida eterna. 22. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. 23. Salvai-os, arrebatando do fogo. Ou seja, vai tirar daquele veneno que a pessoa está. A pessoa ouviu um monte de bobagem e está indo pelo caminho. Aí você vai ter que salvar, arrebatando aquelas pessoas do fogo. E quanto aos outros, aqueles que... os falsos pastores, sejam também compassivos. Ou seja, não tenham... revelem compaixão para com eles, mas se compadeçam, sintam aquela dor em temor. Só que você não tem como tirar a pessoa daquele ponto. Só a pessoa que pode tirar. Então, você vai ser compassivo, porque você sabe que o destino dela, da pessoa que não teme a Deus e que não respeita a igreja, não respeita o Espírito Santo, é um destino terrível, né? Então ele fala assim, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, o que eles encostaram, você não quer nem botar a mão. Resumindo, preserve a fé, proteja a igreja, tenha empatia com os fracos na fé, salve os feridos, tenham compaixão do destino dos falsos pastores, mas mesmo assim se afastem deles. O quarto ponto importante é reconhecer a soberania, que a soberania pertence a Jesus. Versículo 24 e 25. Só Jesus pode nos proteger dessas ameaças, tanto hoje como eternamente. Portanto, somos eternamente dependentes e sujeitos ao senhorio de Cristo, e a eles devemos toda a gratidão e glória. Ou seja, a igreja, apesar de ser prudente, apesar de reconhecer o som da mentira, apesar de tomar posturas para se defender como igreja, ela precisa de reconhecer que nessa situação só a soberania de Jesus e só a proteção do Espírito Santo que consegue nos salvar de cair nessas ciladas. Bom, então falei de pastores ruins, falei só de gente ruim, né? Mas isso é verdade? Calma, tem mais coisa. Eu vou tentar ser o mais breve possível. A pergunta natural que vem é: como é que a gente vai saber quem é pastor de verdade nessa história toda? Quem é de verdade, então? Quem tem um coração puro? Então, quem que é digno de eu confiar, ouvir, tentar seguir e tentar aprender com aquele irmão? Bom, como eu falei, a Bíblia tem resposta para tudo, né, cara? Deus colocou umas dicas na Bíblia. Inclusive, essa dica pouca gente sabe, mas o cristão, o crente mesmo, de verdade, tem crachá. Você sabia disso? Tem crachá e a gente... Então, quando você está na dúvida, você olha o crachá e pronto.
Acabou, você sabe, esse é cristão. E qual é o crachá do crente, filho? Vamos lá, João 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então você quer ver se o camarada é pastor de verdade? Vê se tem amor nas atitudes dele, vê se ele abre mão de alguma coisa, vê se ele serve, né? Então, o crachá do crente é o amor. O crachá do pastor é o amor. O crachá da ovelha é o amor. Então, por quê? Repetindo, João, lindíssimo esse versículo, chega a me emocionar. João 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Bom, então quem não ama os filhos de Deus não é discípulo. E se ele não é discípulo, muito menos ainda pastor, correto? Então a questão é a seguinte: quem não ama os filhos de Deus não é discípulo. Bom, então como é que eu vou saber que alguém ama os filhos de Deus? A Bíblia é demais, né? Vamos lá. Versículo 1 João 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quem ama os filhos de Deus também ama a Deus e também ama os mandamentos. Vê como aqui a coisa fecha? Então a pessoa que você vê que não ama a Deus, não ama os irmãos, não ama a igreja, não ama os mandamentos, não, isso não é pastor de nada. Isso é papo furado. Isso é árvore que não tem fruto. É nuvem que não tem chuva. Bom, então beleza, então amar, né? Então, cara, eu amo um monte de coisa. Eu amo ir à praia, eu amo né, Itacoatiara, eu amo pizza, né? Não, calma aí. Então a pergunta natural é: que tipo de amor nós estamos falando? A Bíblia também responde essa pergunta muito fácil. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, Cristo deu a vida por nós. É esse tipo de amor que nos diferencia. É esse amor que está pronto para dar vida pelos irmãos, que eles vão olhar no nosso crachá, que eles vão olhar na nossa vida, que o teu vizinho vai olhar para você, que é teu professor do colégio, o seu aluno do colégio, né? As pessoas que interagem, seu cliente, ele vai olhar assim: opa, tem alguma coisa estranha. Tem uma coisa estranha de bom, tem uma coisa estranha que brilha. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então os cristãos, eles têm esse sentido de doação, de abnegação. Eles não são rochas escondidas, eles têm um crachá, eles têm um brilho no olhar, eles têm amor de Deus no coração. Aí eu te pergunto, para ser cristão, isso aí é opcional? É opcional falar assim: não, hoje eu tô afim de amar e amanhã não tô afim, porque amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Vou ler outro texto. Jesus confronta um amigão dele, Pedro. A pergunta para mim que eu faço para vocês é opcional amar os irmãos, cuidar da igreja, quando você é um cristão de verdade? É opcional você amar a ovelha, quando você é um cristão de verdade? João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe mais uma vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão, filho de João: tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, eu queria
realmente concluir. Já passei muito tempo aqui. Eu queria fazer algumas perguntas. Na verdade, eu queria afirmar alguma coisa primeiro. Quem ama Jesus apacenta as ovelhas. Não é uma questão de escolher. Quem ama Jesus se dá pelo próximo. Quem ama Jesus tem no rosto, tem no brilho, tem no temor uma vontade tremenda de servir, de amar, de se dar, de perdoar, de mostrar Jesus. Quem ama Jesus ama os desgarrados, ama as ovelhas, como Jesus falou, cara, se você me ama de verdade, então cuida dos meus filhinhos. Pedro, se você me ama de verdade, cuida das minhas ovelhas. Pedro, se você me ama mesmo, cuida deles. Você é meu braço aí para fazer isso. Você é minhas mãos aí na terra para fazer isso. A igreja tratou isso. Então, essa é a diferença dos pastores e dos falsos pastores. Os pastores cuidam das ovelhas. Os pastores se parecem com Jesus. Os pastores representam Jesus. Os pastores que eu digo é o seguinte, é que lendo esse versículo, esses 3 versículos finais, a gente entende que enquanto a gente é pastor da igreja, né, como líder, a gente é ovelha também. Mas, por outro lado, quando a gente é ovelha, a gente é pastor dos outros, do vizinho, da vizinha, do tio, aquela pessoa que nunca ouviria o evangelho de outra forma. Você é a pessoa mais perto de Jesus que ele pode chegar na vida, é você. Então, você é o pastor dele, porque de nenhum outro lugar ele vai ouvir mensagem, senão de Jesus. E você é o cara de Jesus que está ali para isso. É o cara mais perto, a senhora, o senhor, você menino, menina. Você é Jesus para alguém. Você é a pessoa mais, é o representante dele, né? Esses são os pastores. As ovelhas são pastores, os pastores são ovelhas, né? Uma pergunta que eu queria deixar para você, na verdade 3 perguntas. Eu sou pastor de mim mesmo, né? Ou sou um pastor do rebanho? A gente tem que pensar isso. A gente pensa em pastorear só a nossa vida, nosso problema, nossa conta de luz, água, telefone. Ou então a gente pastoreia o vizinho, a pessoa que está com fome, a pessoa que está falindo, a pessoa que está desesperada, a pessoa que está na droga. Somos pastores de nós mesmos ou somos pastores do rebanho de Deus? A segunda pergunta, todos podem ver isso? Todos podem ver isso, com certeza. Fala assim, opa, chegou o cara. Por que chegou o cara? É porque você tem poder? Não, porque você tem o caráter de Jesus. Terceira pergunta é, você já experimentou usar esse crachá que eu falei? Nisso conheceremos que sois meus discípulos, se amardes. Esse amor transborda e é tão visível que é um crachá de Jesus. Esse na verdade, é o final da minha pregação. Eu queria fazer uma oração com vocês, pedindo para que Deus transforme o nosso coração. Pai bendito, faça-nos pastores de ovelhas. Faça-nos também pessoas que com discernimento suficiente para perceber o mal, perceber a cilada e fugirmos da cilada. Nós não queremos atacar, ofender ninguém que esteja errado, mas nós não queremos servir outra verdade que não é do Evangelho. Nós não queremos ter nenhum outro absoluto, político, religioso, moral, que venha do teu próprio espírito, que venha de fora, Senhor. Nós só queremos servir a Ti. Peço, Senhor, que esse crachá que eu falei, que está escrito na Bíblia, ele seja reluzente na minha vida, na vida dos meus irmãos. E se alguém ainda não experimentou esse amor, então ele não pode transmitir o que não recebeu. Eu peço que, em nome de Jesus, esse irmão, essa pessoa que está ouvindo a palavra aí, talvez a primeira vez ou talvez a milésima vez, mas que hoje o Espírito Santo está falando, é isso. Pai eterno, traz ele para o teu rebanho.
levanta pastores dele, levanta pessoas para que amarrem a ferida, que restaurem as forças, que levem para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Conduza, Senhor, teus servos, Senhor, por amor do teu nome. Nós te agradecemos porque tu és o pastor de Israel. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nada me falta. Então, Senhor, peço que tu uses a tua igreja para pastorear os que precisam ser pastoreados, as ovelhas perdidas de Israel. Oh, Pai, tem misericórdia. Guarda o teu povo. Livra-nos do mal. Dá-nos inteligência para perceber onde tem cilada, onde tem lobo vestido de ovelha. Mas, Senhor, mais do que tudo, nós pedimos para ser representantes, sermos pastores dentro da nossa família, pastores dentro do nosso trabalho, pastores na nossa rua, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Boa noite, queridos.